pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos dois recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. E hoje, para a gente começar o nosso episódio, vamos receber aqui um arquiteto, leitor voraz e criador do perfil literário Tuco Sório. Ele mesmo diz que lê de tudo: dramas, romances de formação, thrillers, suspenses e o que mais chamar a atenção dele. Seja muito bem-vindo, Túlio. Oi, gente, tudo bem com vocês? Realmente, eu gosto de ler bastante. Eu comecei a ler, na verdade, vou dar um breve, assim, né, resumo. Eu comecei a ler mais na pandemia. Antes disso, eu não lia muito. Desde a pandemia, eu peguei Jogos Vorazes pra ler. Depois, eu peguei O Orfanato da Senhorita Peregrine, que eram séries grandes, né, grandes entre aspas. E aí eu não parei mais. Aí eu fui me acentuando e hoje em dia eu adoro ler esses dramas, assim, que faz a gente chorar. Bom, Sabe esses livros, né? Nossa, eu fui pra terapia. Amei, 5 estrelas. Exatamente, é meu tipo de leitura. chorei horrores, mas amei. Leitura bem levinha, graças a Deus, né? Muito Amém. bom. Sim. Mas vamos lá para o nosso livro de hoje. Hoje falaremos sobre Como Arruinar um Casamento, da Alison Spett. É uma escritora americana. Hoje ela, com 41 anos, é professora de escrita criativa e, além de Como Arruinar um Casamento, ela tem mais 2 livros publicados, mas que não tem tradução para o Brasil ainda, que é o The Adults e Notes on Your Sudden Disappearance. Ele ganhou um prêmio como melhor ficção do Goodreads Choice Awards 2024, que é uma premiação popular que acontece nos Estados Unidos. E aí, vou trazer só a sinopse dele para vocês, para a gente começar a conversar com o nosso convidado e com o Rafa. Afinal de contas, eu não li o livro, só eles que leram, então tenho várias perguntas e quero saber muito sobre essa história. Uma bela manhã de verão, Phoebe Stone resolve se hospedar na pousada Cornwall. Logo, ela é confundida com outros hóspedes do hotel, convidado a um casamento particular. A noiva, que passou o ano inteiro organizando cada detalhe do seu casamento, tem certeza de que tudo está conforme planejado. Bom, exceto pela presença de Phoebe. Mas, para a surpresa de todos, essas duas mulheres, tão diferentes entre si e em momentos de vida tão distintos, ficam cada dia mais próximas. Uma amizade improvável e inesperada que pode mudar a vida das duas. E esse livro ele chegou para nós aqui no Brasil através da Tag Livros lá em janeiro de 2025. Tempos depois, ele foi publicado pela editora Harlequin, que é um selo da HarperCollins, que é o selo de romance deles. Ele foi lançado aqui no Brasil justamente por conta desse hype do Goodreads Choice Awards e também porque esse livro ele ganhou muita notoriedade lá fora, porque ele é um livro que vai abordar de assuntos que aparentemente, até pela capa dele, pode parecer que ele é um livro leve, né, Túlio? Mas, na verdade, Sim. ele não é um livro leve. Ele aborda diversos assuntos aqui, que, inclusive, a gente vai até tomar um certo cuidado para a gente abordar eles. O YouTube, o Spotify não nos derrube. Mas é um livro que ele vai trabalhar muitas questões mentais, questões de você recomeçar a sua vida, questões de relacionamento, de luto, enfim. E com uma protagonista muito interessante. E eu diria que esse livro ele é uma mistura de Fleabag com White Lotus. É Sim. isso mesmo, Túlio? Exatamente, é muito Fleabag e muito White Lotus. De um lado, aquela pessoa quebrada, né, que ela tá perdida na vida, e do outro lado, a riqueza, o luxo de um casamento. Realmente, é Fleabag com White Lotus. Exatamente isso. E aí, Túlio, para a gente começar um pouco, eu queria que você trouxesse para a gente as suas expectativas antes de ler o livro e o que realmente você encontrou e se as Uhum. expectativas elas foram superadas ou não. Quando eu vi a capa da tag, né, a primeira capa e a sinopse, eu achava que ia ser um livro mais sóbrio, assim, uma coisa mais fechada, mais dark, porque a capa da tag, pra mim, pelo menos, ela tem essa pegada mais reflexiva, né? E quando eu vi a outra capa, eu falei, caramba, vai ser algo mais despojado, né? Eu acho que não tá, eu tô indo pro caminho errado. E também já gostei mais. E depois que eu li, e enquanto eu tava lendo, depois que eu li, daí eu vi, nossa, esse livro é bom.
Que livro bom, eu gostei muito, gostei das reflexões e até agora, né, até o momento ele é a minha melhor leitura do ano, assim. Olha Eu achei só. interessante que é um livro que ele dá a impressão, pela sinopse e pela capa, acho que as duas capas, que vai ser um romance meio sessão da tarde, assim. Sim, Vai ter ali uma treta de um casamento e tal, e na verdade tem muito mais camadas, né? Ele é muito mais profundo. realmente ele é bem mais profundo do que a gente consegue ver pela capa e pela sinopse, assim. Exato. E assim, a Phoebe, pessoal, só pra gente contextualizar um pouquinho mais, a Phoebe ela é uma mulher de aproximadamente 40 anos e ela tá passando por um processo de separação. O marido dela deixou ela há pouco tempo e ela decide tomar uma decisão contra a sua própria vida. E para fazer isso, ela vai se hospedar num hotel caríssimo, Long Island, nos Estados Unidos, e para poder, né, fazer isso com ela mesma. Só que ela fica no quarto mais chique desse hotel. Ela chega lá no hotel já naquela vibe de, né, vou fazer Mulheres ricas. isso, de mulheres ricas. Estou indo para o hotel para me dar um fim. Mais ou menos ela chega nessa vibe. Só que quando ela chega no hotel, ela fica surpresa porque está acontecendo um evento gigantesco nesse hotel, porque ele foi reservado por uma semana para um casamento de US$ 1 milhão, que é o casamento da Layla. Então ela chega lá no hotel e quando elas se encontram, tem uma cena ali no elevador, que é a primeira cena que elas estão juntas. Ela pergunta: Nossa, você é quem e tal? Você veio pro casamento? Aí a Phoebe fala: Não, eu vim aqui para me hospedar e tal. Mas por que você veio pra cá, né, no hotel? Eu vim para fazer aquilo. Daí a Layla fala: Não, você não vai fazer isso aqui na minha festa de casamento, que eu paguei US$ 1 milhão. Minha família e meus amigos estão aqui. Você tá doida, você não vai fazer isso. Então, a partir desse momento, elas começam a criar uma relação muito interessante, que é uma relação de amizade, mas ao mesmo tempo elas brigam muito, elas têm diálogos muito sinceros uma com a outra. Inclusive, algumas falas desse livro que são bem interessantes. Eu acho que torna a Phoebe crível nessa história, e que é por isso que eu acho que lembra muito Fleabag, é porque ela é uma personagem muito direta, ela fala exatamente o que ela tá pensando, ela não é uma pessoa que fica dando, né, voltas naquilo que ela vai dizer, não, ela pensa e ela fala. E a Layla tem essa mesma personalidade de falar o que ela pensa e tal. Só que a Layla ela escolhe a Phoebe para fazer isso, porque pro marido dela e pro restante da família e dos amigos, ela não é uma pessoa tão sincera assim. Inclusive, ela guarda muita coisa porque ela quer meio que agradar as pessoas. Então, ela tem muito esse senso de autocontrole, né, Túlio? Uhum, Qualquer sim. coisinha ela explode, ela acha que as coisas têm que ser do jeito dela. Queria que você trouxesse também, Túlio, a sua visão. O que você achou da Phoebe e da Layla e essa interação que as duas têm ao longo do livro? Olha, eu gostei muito. Logo naquela cena, na primeira cena delas juntas, é no elevador, né? Sim. E ela pergunta: "Então, o que que você veio fazer aqui no meu casamento? Tipo, você tá louca? Não sei o quê." Aí ela já fala: eu vim, né, fazer isso. Ela fala na lata, assim, então, tipo, a Phoebe, ela já tá meio sem esse Esse instinto Perspectiva. já filtro. aparece, né? Ela já tá meio, tipo assim, eu não tenho mais não O que tenho o que perder? ficar. Não tenho o que perder, eu vou falar mesmo. Então ela fala tudo que ela pensa. A gente realmente, a gente vê que a Layla é muito parecida com a Phoebe, só que a Layla ainda tá nessas conveniências da vida, que daí às vezes a gente não fala, daí a gente guarda pra nós. E depois a gente vai ver que isso não é muito bom, né? A gente pode trazer isso até pra nossa vida. Muitas vezes a gente guarda as coisas pra nós e aí depois a gente fica remoendo aquilo. Então a Phoebe já não tem mais isso. Ela já tá, tipo, vou falar na lata mesmo e você que lide com a decisão aí. E elas duas são dá um contraste muito legal, assim, durante o livro. Exatamente. Odi, e assim, se a gente for trazer muito para nossa vida, teve algum momento que você se viu em situações em que você precisou ser muito mais sincera, meio que sem filtro com alguém, e com outras pessoas você, por conveniência, precisou, tipo, ai, tá tudo bem, mas na verdade não tava. Isso sempre acontece. E eu acho que para a mulher isso é muito pior em alguns ambientes, né? Uhum, E eu fiz Uhum. umas pesquisas sobre o livro para, né, vir com esse bate-papo aqui. E eu achei interessante que me pareceu, pelo menos, e pela opinião da galera, que a autora aborda muito isso nessas duas personagens, do tipo, uma sem filtro algum, porque ela já não tem expectativa nenhuma com o desenrolar da vida dela dali pra frente, e a outra que tá no meio de um casamento riquíssimo de milhões
que será que é isso mesmo? Eu tô por conveniência, o que eu quero da minha vida de fato? Eu sou uma pessoa mais polida, eu não falo o que eu quero. E aí eu fiquei com essa impressão de que a autora vai equilibrando meio que essas duas personas e mostrando os dois cenários, né? De que de fato a mulher acaba desempenhando muito esses papéis na sociedade por conta de convenções e Sim. de regras, né, entre E aspas, que, estabelecidas. e que no final das contas as duas estão sendo julgadas e as duas estão lidando com as decisões, né? Com as coisas de forma diferente. É bem interessante mesmo. Exato. E eu acho que um outro peso que cai muito mais sobre a mulher é não só o peso dos seus desejos, mas também das expectativas delas e das outras pessoas. Sim, Porque no E o que é o casamento, ideal ela fazer por conta do outro e não porque ela mesmo quer. Ou porque ela mesma exatamente. está à vontade com aquilo, né? Inclusive, é que eu tenho que tomar muito cuidado, senão eu posso dar algum spoiler do livro. Mas tem alguns pontos que a Layla ela até reflete assim pra Phoebe. Ela tem alguns comportamentos que a Phoebe fica assim: Meu, você quer casar mesmo? Ou você tá fazendo isso por causa da sua mãe? Ou por causa do seu pai? Ou por causa do Gary? Você tá com dó dele? Porque o marido da Layla, gente, ele teve uma perda. A esposa dele morreu por uma doença. Isso acontece meio que é revelado um pouquinho no começo do livro ainda. sim, sim. Então geram vários questionamentos se até que ponto o Gary ele tá feliz com aquele casamento, se aquele casamento é um recomeço de fato para ele. A Layla precisa ficar segurando, equilibrando esses pratinhos ao longo do livro. Inclusive, pegando esse gancho que a gente está falando, tem um dos trechos do livro que eu peguei, que eu tinha marcado aqui, que diz assim: é uma reflexão que a Phoebe faz sobre a Layla no diálogo que elas estão tendo ali. E talvez todos eles sejam solitários. Talvez esse só seja o significado de ser uma pessoa. Estar o tempo todo lidando com ser um único ser humano num único corpo. Ou seja, as pessoas acham que, às vezes, uma pessoa por ter dinheiro, uma pessoa que tenha muito acesso a várias coisas, é uma pessoa que sempre vai ter pessoas à sua volta. Mas, na verdade, isso, na verdade, não é o que acontece na maioria das vezes, né? Mais se tem, menos pessoas você tem, de fato, com quem contar, de fato, com quem você tem à sua volta. Deixa de ter E relações verdadeiras, né? Parece que você não sabe exato, confiar na pessoa se é uma relação verdadeira ou se tá ali por interesse. exatamente. E aí ela fala, estar o tempo todo lidando com ser único ser humano num único corpo. Ou seja, no fim do dia, ela vai ter que aprender a lidar com ela mesma para poder saber o que de fato ela quer, o que ela quer para si, quais são as suas expectativas e viver de fato a sua vida, que é o que é mais difícil para Laila nesse processo do casamento. Sim. Até mesmo gostei do que você disse, né? Que se a gente for ver, a Layla tá segurando tanto pratinho, equilibrando tanto pratinho, porque tem a mãe dela, que é uma narcisista, tem o marido dela, tem o casamento, tem o pai que faleceu, daí tem as amigas que toda hora julga ela. Tem isso que a Layla ela tá sob muita pressão e não só por causa do casamento, mas porque ela tem muita coisa pra lidar e eu acho que ela teve pouco tempo pra ajustar tudo na vida dela, né? Tanto que até você percebe que muitas decisões dela são pautadas no que a mãe dela quer e não o que ela quer. No que os outros o que o outro pensaria de mim se eu fizesse isso, né? E não o que eu realmente quero. Acaba se Exatamente. pautando muito pela opinião do outro e pela expectativa do outro, e não Exatamente. aquela escolha própria, de fato, né? Que infelizmente é o que a gente faz muitas vezes também, né? Na vida. E aí, até que ponto, no que a gente fosse trazer mais para nossa realidade também, até que ponto a amizade, conexão com estranhos ou pessoas novas pode servir de um catalisador para um recomeço, para uma nova etapa na sua vida, e que talvez seja uma etapa de cura, talvez, ou não necessariamente. O que você acha sobre isso? E eu acho que te abre novos horizontes. Porque às vezes você tá dentro ali de um grupo de amizade ou de relações que você tá tão acostumado e que às vezes você não percebe pequenos detalhes de ações rotineiras que às vezes nem estão te fazendo tão bem assim, ou que você não tá fazendo tão bem assim para outra pessoa, porque chega num ciclo ali do tipo, ah, mas eu vou agir assim, não vou agir assado, ah, porque eu já sei que fulano é meio assim, não vou agir assim com Sim, ele. E você acaba meio que deixando de ser 100% verdadeiro em muitos momentos. E aí, quando você conhece alguém de fora, e às vezes a pessoa é muito sincera, às vezes até brutalmente sincera com você,
e ela percebe situações e fala: mas por que que você agiu desse jeito se você nem gosta desse tipo de situação? Tipo, você me falou que não gosta disso e eu tô te vendo agir assim. Às vezes te dá uma chacoalhada para você refletir, porque muitas vezes depois de um tempo você fica agindo no piloto automático. E aí quando vem alguém de fora e te dá uma chacoalhada, você fala: opa, peraí, acho que tem um ponto de reflexão aqui. E aí é onde talvez entre esse processo de cura, de mudança, de autorreflexão mesmo, de você mudar alguns comportamentos. E você, Túlio? Eu achei essa pergunta extremamente profunda, tá? Eu achei muito profunda. Eu Trabalhamos acho com que profundidade aqui. trabalhamos com profundidade aqui. Eu acho que quando a gente encontra uma pessoa estranha e começa, né, a querer uma amizade, ou enfim, tá na nossa vida, eu acho que é legal porque a gente consegue se redescobrir. Trazendo no livro mesmo, tem uma hora que ela mesmo fala: tanto, eu não sabia que eu gostava de ser provocada. Então a gente vai se redescobrindo e abrindo novos leques para nossa vida. Eu acho que isso é o maior ponto, sabe? Eu acho que pode sim ser um começo, uma cura, é bem interessante. Sim. E tem duas falas que a Phoebe fala, ela diz ao longo do livro, que uma é assim: como é que alguém pode passar de ser o centro do mundo de alguém a ser uma pessoa irrelevante? Eu acho que é exatamente esse ponto que a Di estava comentando anteriormente, que às vezes você está tão acostumado com as relações que você tem ali naquele ciclo de pessoas, que você acaba ficando meio cego, né? Meio míope para o que está à sua volta. E Sim, às vezes você se permitir também a vivenciar coisas novas, porque através disso você vai conhecer novas pessoas e ter outras perspectivas de vida. E aí, sobre o que você comentou, Túlio, de lembrar, né, como é ser feliz, de lembrar como é gostar de falar e tudo. Tem um diálogo que a Phoebe tá falando com o Gary Furou, eu acredito, isso, que ela fala assim: existem pessoas neste mundo que nos lembram exatamente como gostamos de falar. E exatamente. exatamente é isso. Assim, às vezes você se sentir confortável de conversar com alguém que te escuta. Dizem que você sentir muita vontade com alguém é você ficar, às vezes, poder ficar em silêncio do lado da pessoa sem falar nada. Esse seria o ápice de um relacionamento legal, seja afetivo ou de amizade. Mas é muito interessante quando você encontra pessoas que você de fato lembra que você gosta de falar. Ou seja, a pessoa te aceita como ela é, você não precisa ficar pisando em ovos. É uma Sim. Nem pessoa que fingindo o personagem, né? Exatamente. Então eu achei essa parte muito forte, assim, quando a Phoebe tá conversando com o Gary, porque eles têm uma dinâmica muito legal nesse livro, porque assim como a Phoebe tem uma. Ela é muito sincera com a Layla ali ao longo do livro, a Phoebe e o Gary também têm uma relação muito sincera com o outro, né? Sim, tem Vou mesmo. fazer parênteses nessa pergunta aí, porque eu tô lendo Parte de Seu Mundo, da Abby Jimenez, e aí, dentro desse papo agora, dessa pergunta, eu lembrei de um trecho. Porque a personagem principal, ela tá se divorciando do relacionamento do primeiro marido, né? E ela sofria pequenos abusos ao longo da relação ali. E com o cara que ela tá conhecendo agora, ela tem tudo muito mais leve, assim. E aí a Abby Jimenez vai trazendo muito isso dessa simplicidade de você ser você mesmo e de que quando você olha para trás, às vezes você estava sofrendo situações que eram simples e que na verdade não eram simples. Aí, tipo, o exemplo desse do Parte do Seu Mundo, o ex-marido dela ficava criticando a aparência dela, e aí ela chegou num ponto em que ela acordava às 5:30 da manhã para se maquiar e se arrumar e voltar para a cama para quando eles acordassem juntos ela estar maquiada e arrumada. E aí ela fez Nossa, Di, isso. você me fez odiar de novo esse cara, meu. Eu tinha É, esquecido que ele tinha esses gaslightings aí. Nossa, é aí verdade. quando ela tá com o cara atual lá que ela tá O conhecendo, Daniel. ela faz isso a primeira vez, aí o Daniel, mano, o que aconteceu aqui, velho? Que hora que você se maquiou? Aí ele, mas não precisa disso. E aí ela vai refletindo sobre essas pequenas coisas, aí que ela vai entender que, cara, eu tô num ambiente aqui que eu posso me curar e me libertar de tudo isso, porque na verdade eu tava sofrendo um abuso por algo tão simples, né? E aí eu acabei lembrando porque eu estou lendo neste momento. Mas eu acho que é isso, a gente às vezes, outra pessoa de fora vê as nossas ações, mas por que que você está agindo assim? E às vezes você age daquela forma não porque você de fato quer agir daquele jeito, mas porque você sofreu um trauma ou sofreu repetidos pequenos abusos ali em algum momento que te condicionaram a agir daquela forma e você age tão no automático que você nem percebe que aquilo não é saudável.
E às vezes precisa vir alguém de fora pra te falar: Oi, querida, tudo bom? Isso aqui não tá saudável, não. Vamos rever? É aquela Verdade. frase, né? A gente normaliza o que não é, o que não pode ser normalizado muitas vezes. E quem tá Sim, dentro de relações assim não enxerga. A pessoa fala, não, mas ele tá. Ela sempre procura uma justificativa, né? Não, porque ele faz sim, isso porque ele quer o meu bem. Ele faz isso porque ele me ama, ele faz isso porque. Então você percebe que tudo é justificado pro outro, mas o outro não justifica nada sobre você, né? E é sempre só sobre ele, e não sobre a outra pessoa, né? E aí agora vamos falar sobre o tom do livro, porque ele tem uma mistura muito interessante quando eu li, que ela aborda tanto assuntos pesados como morte, por exemplo. Aí ela vai pra comédia, daí ela vai pra temas mais sérios, assim, autossabotagem, depressão e separação. Túlio, o que que você achou quando você se deparou com essa mescla de temas que é, digamos, é uma roda gigante ali, né? Toda hora vai mudando essas temáticas e a forma criativa que ela usa para poder mostrar isso dentro da história, por exemplo, que é um exemplo sobre aquele bichinho virtual da filha do Gary, que eles estão fazendo a cena do enterro do bichinho virtual e que na verdade faz relação com uma outra coisa que a Phoebe estava vivendo naquele momento também. Eu acho que a autora ela conseguiu guiar muito bem esses assuntos. Ela colocou o que tinha que ser pesado, daí depois ela colocou o que tinha que ser mais leve. Ela faz uma piada no meio, tanto que a Phoebe é esse contraponto também, né? Ah, igual aquele meme, ela faz uma palhaçada, mas ela também fala sobre um assunto sério, assim. Sim. Eu achei isso muito interessante. E essa cena do enterro do bichinho virtual, pra mim, foi tão linda, tão significativa e simbólica, sabe? Eu acho que é um dos grandes pontos altos do livro, assim, foi essa cena pra mim. Porque a Phoebe está passando por um processo de luto e quando eles pegam um arco lá para fazer a despedida do bichinho virtual da filha do Gary, porque ela levava muito a sério aquele bichinho, era muito importante para ela e tal. E a única pessoa que consegue ajudar a menina a lidar com aquela Suco, né? situação, Ela gosta de ser chamada de a Suco, se eu não me Suco. engano. É, a Suco. Ela gosta de ser chamada de Suco. E a Suco fala pra ela assim: ah, você pode ir comigo até lá? Tipo, elas vão pra beira ali do barco pra fazer todo o processo ali de despedida do bichinho virtual. Que era um processo que a Phoebe ela deixou de viver na casa dela pra viver ali naquele momento. Então, eu acho muito interessante como a Alison ela consegue trazer momentos dentro da história que a Phoebe ela não tem muito o que fugir. Ela precisa lidar com aquele momento, mas na verdade aquele momento para ela tá significando uma outra coisa que ela deixou de encarar lá no passado, ela tá encarando naquele momento, naquele presente. Então eu achei muito legal também a forma, muito criativa a forma como ela consegue trazer todas essas referências ao longo do livro. E aí você acha que esse equilíbrio entre humor, drama, e esses temas pesados funcionou muito bem ao longo de todo o livro? Ou em algum momento você acha que foi too much? Você acha que demorou muito, teve alguma enrolação ali, alguma barriga? Não, eu acho que funcionou muito bem. Eu não consigo lembrar de algum momento que eu fiquei, tipo, com tédio ou eu falei, nossa, tá demais. Acho que ela conseguiu sim fazer uma história bem interessante que me deixou preso até o final. Eu gostei bastante. Sim, eu acho que eu já respondi também a minha pergunta de trazer para você. E aí, para a gente continuar aqui, separei alguns outros diálogos e eu queria trazer eles para discussão, porque eu acho que são diálogos que realmente foram muito ricos ao longo de todo o livro. Ali, Túlio, se você tiver algum diálogo que você lembra, assim, quiser trazer também Uhum. para a gente comentar. Mas tem um outro diálogo que é uma coisa que a Phoebe tem uma cena no livro que ela tá fazendo uma trilha, ela encontra um pescador ali na beira do mar, na sua pesca do dia, e ela olha, meio que de manhã, tipo 6 horas da manhã, tal, e ela para ali, ela olha aquele sol nascendo depois de alguns dias que ela já estava ali hospedada, e ela tem um pensamento assim: que sorte poder estar viva, mesmo que seja por um único dia. Ela faz esse pensamento, depois ela volta pra trilha, ela vai embora e tal. Eu queria saber de você, assim, se você tem essa sensação, às vezes, de gratidão. A Dia é uma pessoa corredora, ela acorda cedo, então provavelmente ela tem esse sentido até mais que eu, de ter essa coisa mais gratidão e tal.
Mas eu queria que você comentasse um pouco de em que momentos que você sente essa gratidão, assim, que sorte poder estar viva, mesmo que seja por um único dia. Olha, eu acho que esses momentos matinais, nascer do sol e pôr do sol, eu acho que são dois pontos altos, assim, que, como você comentou, né, que eu gosto de correr, de sim, eu acordo cedo. Gente, verãozão, clareia 5:30 da manhã, sim, eu já tô acordando e saio pra correr muito cedo. E você é inundado, além da endorfina, da atividade física ali logo cedo, você vê o dia nascendo e vê todas as possibilidades, isso te enche de gratidão de uma forma muito gostosa. Porque se a gente for refletir mesmo sobre a vida, cara, tá todo mundo passando por muitas situações, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas é aquelas piadas do meme. Gente, tô sem tempo pra sentar e chorar, entendeu? É agradecer e ir vivendo, fazendo melhores escolhas e refletindo sobre a vida. Eu acho que isso é algo que esse hype do wellness e da autodesenvolvimento tem trazido muito. Mas eu acho que faz sentido, sabe? De refletir um pouco mais sobre a vida, o feliz no simples. Vamos agradecer, vamos tentar viver com mais leveza. Eu acho que é isso, sabe? Viver um dia de cada vez com mais leveza e olhar pro sol e agradecer mais um amanhecer. Falou bonito. Fala, E bonito. você, Túlio? Olha, eu gosto muito desses momentos de calmaria da vida também. Eu gosto também do dia, noite, pra mim eu gosto de ficar deitadinho, assistindo alguma coisa, lendo. Eu sou uma pessoa muito diurna. E no final da tarde, que eu sento ali na minha rede, a minha gata que ama um Delícia, colinho, vem gente. no colo. E aí eu fico lendo assim, com a brisinha, ainda mais nesse finalzinho de inverno que já não começa a ficar tão frio assim. Ah, é uma delícia. Eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Aquele solzinho Sim. de fim de tarde, É uma aquele golden delícia. hour. É isso, gente. No meu caso, o meu dia começa já com essa frase. Se eu for pensar um momento do dia, é que eu não acordo que o Smith, meu cachorro, ele dorme comigo. Então, assim, eu acordo, ele já tá olhando pra minha cara. Então, Ele acho que quer esse é o passear. momento, ele quer passear. Então, talvez, eu acho que se eu fosse pegar o momento do meu dia, pra resumir essa frase, seria esse momento que eu acordo e vejo ele aqui e tal, e a gente vai passear, enfim. Aí o dia começa, vou trabalhar e tudo. Mas eu acho muito legal. Eu achei muito bonita essa frase, eu queria trazer aqui no papo para que vocês também dissessem em algum momento que essa frase seria significada, assim. Outro diálogo que a Phoebe fala para Layla quando a Phoebe tá falando justamente essa questão, se ela quer casar mesmo e tal, por que que ela não vive a vida dela, por que que ela não faz o que ela quer fazer. A Phoebe fala para Layla assim: ninguém pode cuidar de você do jeito que você precisa cuidar de si mesma. É o seu trabalho cuidar assim de si. Então, a Phoebe tá dizendo pra ela, Laila, acorda pra vida, minha querida. Ninguém vai cuidar de você da forma como você espera, você acha, a não ser você mesma. E aí, Gi, eu acho que ninguém melhor do que falar essa frase, ou algum momento assim, que relacione com a sua vida, ou se você já teve alguma amiga que você teve que dar esse chacoalhão também e falar, minha filha, acorda, vambora. De vez em quando tem, né? Eu acho que eu venho muito num processo assim de procurar levar uma vida mais leve e ao mesmo tempo refletir sobre ações e ter papos interessantes com as minhas amigas, sabe? Do tipo, o que que eu tô fazendo aqui que eu posso melhorar? Tipo, por que que eu vou ficar reclamando todo dia da vida se eu tenho uma vida muito boa? Sabe, tem muitas pessoas lá fora. A gente vive num país subdesenvolvido. A gente sabe que a maior parte das pessoas passam muitas situações difíceis. A gente vive numa bolinha aqui de, entendeu? Que temos vidas confortáveis. E lá fora da Com bolha, o certeza. negócio é muito pior. Pra que ficar reclamando? Então, eu tô muito nessa vibe do gratiluz, como a gente comentou antes. E do tipo, miga, bora, sem tempo de ficar sentada chorando só reclamando. Quer chorar e reclamar? Tô aqui, o ombrinho tá aqui, chora, reclama, mas tem atitudes. Qual vai ser o próximo passo para você sair disso? Quer ajuda? O que que a gente vai fazer? Como é que a gente resolve? Como é que a gente sai disso? Não ficar só sentada chorando, reclamando. E você, Túlio? Eu acho que também às vezes a gente tem que levantar chorando e caminhar chorando até a gente passar por isso Uma também. hora para de chorar, Uma né? hora para, sabe? Uma hora a gente aprende. Mas Sim. realmente, como a gente já falou também lá atrás, é interessante às vezes alguém pra te dar um chacoalhinho e falar: acorda, mulher, levanta dessa cama, faz alguma coisa. Eu acho que é importante sim. Bota um cropped de reais. Reage.
Levanta a cabeça, senão a coroa cai. É, Mas eu acho que é isso. E muitas vezes você precisa ouvir do outro. Porque Sim. você sabe o que você precisa fazer, você sabe como lidar com aquilo. Só que primeiro que você se permite sofrer ali e tal, ficar ali é uma chorando, zona de remoendo e conforto, tal. né? E a tristeza, a gente aprende isso divertidamente. Ela ajuda muito nessa formação de você se tornar uma pessoa mais forte e tudo. Só que se você se entrega demais, ela se torna confortável também. Ali, né? Digamos, nesse fundo do poço, assim. Então, às vezes, é alguém lembrar pra você que tem uma mola lá no fundo do poço que você pode voltar depois. Enfim, então acho que ter alguém, e às vezes até a vida te mostra isso também. Às vezes não é nenhuma pessoa, às vezes é uma situação ali, alguma coincidência da vida que vai te mostrar que, gente, tá tudo bem. Tem até uma frase uma vez que eu vi no TikTok, alguém falava assim: dia sim, dois jamais. Então, às vezes você pode acordar num dia que você não tá muito bem e tá tudo certo, mas dois jamais, entendeu? Ontem já foi, hoje é um novo dia, vamos lá, vamos começar. Eu acho que a Phoebe, ela se permite também muito ao longo do livro, depois que ela tenta ali fazer alguma coisa contra ela, que ela começa a ter uma outra perspectiva de vida também a partir desse evento. E as oportunidades estavam ali para ela, que era justamente o casamento. Por mais que seja aleatório a situação que ela estava vivendo ali, era uma situação que de fato ia mostrar muita coisa para ela e ajudar ela a ressignificar muitas coisas. E aí, uma última frase que eu queria trazer aqui é que ela fala assim: mas a vida é estranha, sempre achando que essa é uma coisa, o que vai te fazer feliz, porque aí você conquista, só que talvez não fique tão feliz quanto imaginou que ficaria. Porque todo dia continua sendo apenas todo dia, como se a felicidade ficasse tão grande que você não tem escolha a não ser viver dentro dela, até não conseguir mais ver nem sentir, até desaparecer. Essa frase, gente, me lembrou muito aquela cena do Soul, aquele filme da Disney Pixar, que o cara morre porque ele queria Pianista, né? o pianista, ele tinha o sonho de tocar numa banda específica, e aí quando ele morre, ele tem a chance de tocar com essa banda à noite no bar de blues, era a realização do sonho dele e tal. E aí quando ele sai do bar, gente, até fica arrepiado. Quando ele sai do bar assim, ele fala assim: é isso. Daí ela fala: é isso, amanhã a gente volta, a gente vai tocar de novo. Ela olha assim: por quê? Você esperava que fosse ser o quê? Né? Outra coisa e tal? Daí ela faz ela faz uma relação com uma historinha do peixe. Que o peixe fala assim: ah, eu tô em busca aí de um tal de oceano. Daí um outro peixe fala assim: mas você já está no oceano. Aí ele fala assim: não, mas aqui eu tô rodeado de água. Então, às vezes, você já está vivendo o seu sonho, já está vivendo uma grande realização, mas você não enxerga isso. E muitas vezes as pessoas também, elas têm essa visão da grama do vizinho é mais verde. Então, se o outro está fazendo mais que você, aparentemente, você sente muito, tipo, ah, eu não estou sendo suficiente. As redes sociais é um grande causador disso, inclusive, né? Eu ia comentar isso, que as redes sociais fazem isso com a gente. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente tá vendo um recorte da vida da pessoa e não. Total. Às vezes não, nós estamos vendo um A maior recorte da parte vida da do tempo pessoa. A maior parte do tempo, a vida dela não é só aquilo e é muito difícil e a gente não pode se comparar tanto assim. sim. Porque Mas senão as, você fica. as reflexões com os filmes da Disney para esse livro são perfeitas. Realmente, divertidamente sou. Nitidamente sou, eu acho que tem muito a ver porque eles pegam muito Tem. nessa questão da humanidade, né? E você, Di, o que que você achou dessa frase? Não sei, não tenho mais o que acrescentar além do que o que você disse, não. Porque é isso. Acredito que é muito daquela frase assim, viva o processo, não fica só querendo chegar lá no big deal, no grande acontecimento. Porque às vezes você chega lá no grande acontecimento, é só cheguei no grande acontecimento, mas tudo que você vive no processo para chegar até lá também é importante. Todo o aprendizado no caminho, todas as pessoas que você encontrou no caminho, tudo que aconteceu também importa. E aí, às vezes, a gente foca tanto na realização, e é até o exemplo do filme do Soul. Ele foca tanto na realização que ele não percebe tudo o que acontece com ele antes de chegar lá. Todos os momentos lindos que ele teve em volta ali da música, em volta do piano.
e ele não valoriza nada daquilo, porque o que ele quer é tocar naquela banda específica, é aquele momento. E aí, quando ele chega lá, que ele vê que ele, no dia seguinte é a mesma coisa, tá, mas como assim? Mas na verdade é porque ele não aproveitou todo o caminho. E aí ele não consegue Exatamente. ser feliz com a chegada lá no final. A pessoa se torna cega dela mesma, de Sim, todas as possibilidades que a vida poderia trazer. Muito bom. sim. Voltando no livro, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Túlio. Esse Sim. livro ele traz muitas reflexões para a vida, assim, por mais que são duas personagens mulheres, e acho que tem, pelo que eu percebi, assim, tem muitas coisas específicas pro contexto da mulher na sociedade. Uhum. Imagino eu que ele trouxe muitas reflexões para vocês em muitos momentos, assim, pelo que vocês contaram. Sim. E aí, Túlio, ponto de vista pessoal, assim, teve algo que você entendeu que, tipo, que você conseguiu fazer um paralelo com a sua vida e te trouxe uma reflexão profunda, tipo, levando para a vida mesmo, de ações ou de contextos, enfim, algo que você acha legal comentar? Sim, nossa, tem momentos que a gente tá tão perdido nos nossos próprios sentimentos dentro da nossa cabeça que o livro mostra isso, que às vezes você tem que parar, você tem que sim chegar no fundo do poço, para daí você escalar para uma saída. E, e isso foi uma coisa que contrastou bastante para mim. Eu acho que a Phoebe, ela tava tão perdida que a saída dela não era. Não vou falar, não vou banalizar, mas não que não era difícil, mas tinha saída, sabe? E ela não enxergou, então teve que outra pessoa chegar pra ela e mostrar pra ela, ó, é por aqui que você vai. Tanto que tem um personagem no livro, acho que a gente pode falar, que é o psicólogo dela. Ele é um bom contraste pra isso, pra essa saída dela. Ela não queria ouvir ele, mas ele dava as dicas pra ela a todo momento, e ela tava tão cega que ela não enxergou. E depois, nas situações do livro, tanto que naquela cena do barco que a gente já comentou, daí tem a cena da hidromassagem também, tem as reflexões dela no passado também sobre o casamento dela, enfim. Eu acho que demorou, mas ela viu o quanto essas outras pessoas foram importantes para ela chegar onde ela estava e para onde ela queria ir. Exato. Bom, E tem um outro ponto de que eu acho bem interessante, que é um livro que uma das principais mensagens, pelo menos o que eu acredito, é que ele diz assim: tudo bem você precisar de ajuda e ter pessoas à sua volta e uma rede de apoio. Sim, Porque, no fim das contas, a Phoebe é uma pessoa muito fechada na sua vida particular. Ela se tornou uma pessoa um pouco mais aberta, ela se permitiu a isso porque ela estava vivendo ali um casamento, uma situação muito pontual, mas ela se permitiu viver isso. Até quando ela não queria ir nos eventos do casamento, a Laila pegava ela pelo braço, você vai e tal, porque a Laila tinha medo também que ela fizesse alguma besteira. Tinha e esse eu vejo, ponto. e eu vejo também a Layla como uma pessoa assim. Como que eu posso falar? A Layla, ela tinha medo que a Phoebe arruinasse o casamento dela, mas acima de tudo, ela, como mulher, olhou e falou assim: não, eu tenho que ajudar ela. Porque ela tá. Ela não pode cometer isso não por causa do meu casamento, porque eu não gostaria disso, sabe? Eu não gostaria de ser parte disso. Então, ela enxergou a outra mulher, ela né? enxergou, isso é muito legal. Dá pra ver logo no começo, assim, quando a Phoebe vai pro quarto dela, a Layla vai atrás dela e ela, tipo assim, por que você tá aqui? Vai embora, minha filha, eu não quero que você aqui. Ela, não, eu vou ficar e tudo mais. E elas vão construindo essa relação, é muito interessante mesmo ver o carinho que a Layla, desde o início, tinha por ela. Mas também, outro ponto, a preocupação do casamento dela ser arruinado, assim, mas depois a gente vai descobrindo, né, mais sobre a personagem. Exato. E que no fim das contas foi uma coisa que eu estava conversando com a Dia antes de a gente começar a gravar, que o casamento, no fim das contas, ele não foi 100% inútil ou arruinado, porque o Não. grande trunfo da história, que eu acho que até comentei com o Túlio quando eu terminei de ler, nos 500 áudios que eu mandei para ele lá sobre o livro, as minhas impressões, é que tem uma cena muito bonita que elas estão conversando na escada, e aí a Laila tá falando exatamente disso. Acho que deu tudo errado mesmo e tal. Daí a Phoebe vira e fala pra ela assim: não, não deu tudo errado. Eu tô viva por conta disso. Então acho que é muito legal esse contraponto que a autora traz. Você trouxe muitas situações aleatórias demais para que a Phoebe tivesse uma segunda chance, digamos assim,
E tudo isso foi por conta desse evento, desse casamento da Layla e do Gary e da forma como a Phoebe conheceu essas pessoas. Ela teve uma conexão com essas pessoas e essas pessoas de alguma forma transformaram a vida da Phoebe para sempre e a forma como ela vai enxergar a vida dali para frente. Então, às vezes, eu acho que é um livro que no geral, é um livro que ele mostra o quão é importante a gente recomeçar e dar uma Ele mostra um chance de ponto de vida. virada, né? E isso não só, isso assim, se a gente for trazer para nossa vida, né, o ponto de virada pode ser várias coisas. Eu tive um ponto de virada há uns anos atrás na minha vida profissional, por exemplo, e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque era um ponto de virada que eu precisava ter para mim. Teve algum ponto de virada, Túlio, e de que vocês também recentes ou mais passados que marcaram vocês muito, assim? Quando eu me mudei de casa, eu fui pra morar numa cidade vizinha. Pra trabalhar, eu tive que mudar muita coisa, assim, porque tive que comprar geladeira, comprar TV, arrumar tudo. E eu fiquei morando fora da minha casa, né, do meu ciclo familiar por 2 anos, quase, um ano e pouquinho. E quando eu voltei, eu me senti muito bem, sabe? Que foi como se eu tivesse encerrado um ciclo. E isso foi muito bom pra mim. Foi muito bom sair, mas também eu achei que foi muito bom voltar. E eu diria que é isso. Olha, acho que pegando nessa linha aí, tive pontos de viradas profissionais também, mas acho que um que seria legal comentar é dessa questão de mudança também. No final de 2020, pós-pandemia ali, na época eu morava com a minha avó e a minha mãe, e no final de 2020, mais ou menos, eu decidi que seria o momento de morar sozinha. E, cara, foi um ponto de virada, assim, sensacional na minha vida, porque me trouxe um nível de amadurecimento muito grande. Eu até brinco com o Rafa e com outros amigos nossos, eu falo, gente, vocês precisam morar sozinhos um momento na vida de vocês, porque é Verdade. transformador. É transformador o quanto você amadurece com você, o quanto você aprende que a solitude, não, que a solidão não é um problema, que a solitude te faz bem e te traz amadurecimento mesmo, sabe? Depois disso, agora eu moro com o meu namorado, a gente tem uma ótima relação, estamos construindo aqui um bom ambiente, né, para nós dois. Mas eu vejo que esse momento em que eu morei sozinha, para mim, foi de um amadurecimento incrível, foi um ponto sensacional na minha vida. É mesmo. E eu, só assim, voltando um pouquinho, isso que você acabou de dizer reflete muito em mim também. Eu achava que quando eu ia de noite, assim, quando eu chegava do trabalho, eu ia me sentir solitário, que eu não ia querer fazer nada. Ai, mas era tão gostoso, eu ficava Sim, deitadinho lendo um livro, daí depois eu assistia alguma coisa, comia alguma coisa. Eu adoro, eu descobri que eu adoro pessoas, eu adoro conversar, adoro estar com quem me faz bem, mas eu também adoro ficar sozinho, assim. Eu descobri isso foi muito importante. Nossa, gente, esse negócio de gostar de ficar sozinho daria um episódio inteiro, porque a Jim me conhece. Eu amo, pra esse amo. papo aí eu tenho que trazer o Fábio e aí eu saía do episódio, porque o meu namorado também adora ficar sozinho. Gente, eu amo sair sozinho. Cinema pra mim, sozinho nunca foi uma questão. Eu sempre fui no cinema sozinho desde meus 14 anos. A Dia, né, a gente até já teve vários papos sobre isso também. Sim, gente, teve até uma vez, né, de que isso faz um tempo ainda, quando a Dia não morava ainda com o Fábio, que ela foi fazer alguma coisa, a gente tinha combinado alguma coisa, a gente falou, ó, tá aqui a chave, fica lá e tal. Sim, Gente, eu amo silêncio também. Esse pode ser um tema de outro podcast pra gente falar sobre. Você gosta de silêncio? Esse podcast é pra você. Gente, eu amo. Então, assim, pra mim era o meu sonho morar sozinho. mas é Mais interessante, pra frente que eu quero fazer. você falou do cinema, eu lembrei, né? O Rafa sempre teve isso, assim, desde a adolescência, ele nunca foi uma questão pra ele sair sozinho, qualquer Sim, lugar que fosse. parque, amo. Parque, cinema, sentar num restaurante para almoçar, jantar sozinho, ele nunca teve esse problema. E para mim sempre foi uma questão. Eu só fui conseguir ir no cinema sozinha depois desse momento que eu fui morar sozinha e eu aprendi a estar comigo. Aí eu consegui ir no cinema sozinha e fazer uma refeição no shopping, alguma coisa. Mas para mim foi todo um processo, não foi algo simples, não. Nossa, eu também. A primeira vez que eu fui no cinema sozinho foi depois de morar assim, né? Cinema, restaurante, tudo eu pensava, ai, não tem ninguém pra ir, eu não vou. Não, não é Sim, assim. Tipo, não tem ninguém pra ir, deixei de vai fazer você. muita coisa porque não tinha companhia. Exatamente. Hoje eu mudei a minha cabeça, né? E se precisar ir sozinho eu vou, eu adoro, assim.
Não, gente, é muito bom. Assim, eu sei que para algumas pessoas é um desafio, porque a sociedade, no fim das contas, ela te. Não é o meu caso, mas eu sei que tem uma cobrança na maioria das pessoas, porque, nossa, como você está saindo sozinha? Para mulher, eu acho que é pior ainda. Nossa, uma Verdade. mulher sozinha. Gente, eu vou no cinema, não olho nem pro lado. Inclusive agora, sexta-feira mesmo, eu fui sozinho para assistir filme e para mim foi maravilhoso, tudo certo, mas é que eu, de fato, eu não fico reparando nas outras pessoas. Eu vou porque, né, eu tô ali por mim e tal, e tá tudo certo. Mas eu sei que isso pode ser um desafio para muitas pessoas, mas assim, gente, se permitam. Se você que nunca foi fazer no cinema, num parque, viajar sozinho, gente, é muito bom. Você faz as coisas no seu tempo, não tem ninguém ali para ficar tipo dando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, vá. É assim, óbvio que viajar com amigos é maravilhoso. Eu e a Di já viajamos juntos umas duas vezes. É incrível. Foi maravilhoso também, sem nenhum problema. Mas estar sozinho também é tão maravilhoso quanto. Então, assim, gente, se permitam, tá? Fica mais essa mensagem para você que está nos ouvindo. Viajamos um pouco aqui no tema do livro. Fica a mensagem final: se permitam. Viva a sua solitude. Mas é isso, é porque na verdade esse livro traz essas reflexões pra gente também, né, Rafa? Também, 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 Túlio, total. Ainda mais o final dele, né? Ele fala Sim, muito sobre isso. De muito. ela, de você se encontrar e aí você ir em busca daquilo que você sempre quis. Eu acho que essa é a grande mensagem desse livro também. E aí, Túlio, se a gente fosse trazer um título alternativo, você já pensou em algum título alternativo para esse livro? E você, de que não leu o livro, pelas informações que a gente trouxe aqui, vocês pensaram em algum título assim, que seria outro título para Como Arruinar um Casamento? Não consigo pensar em nada agora. Vocês pensam em algum? Olha, eu pensaria em algo mais dramático, que não remetesse tanto a uma comédia romântica para não iludir tanto a pessoa desavisada. Que para mim o livro dá uma enganada no começo, que foi o que a gente falou no começo do Sim. episódio. Eu pegaria ele achando que era uma comediazinha romântica delicinha, mas eu ia cair bem enganada. O livro em inglês é. Tradução livre seria As Pessoas do Casamento, não é? É, The Wedding People, isso. Bom título em português também, eu acho. Só que, realmente, acho que. Nossa, uma pergunta difícil. Gente, eu não tenho a mínima ideia também que outro título eu daria, porque senão ia ficar muito livro de autoajuda, assim, tipo, Sim. segunda chance, uma segunda chance. Só que já tem um livro Uma Segunda Chance, que é da Colin Um Hoover, lugar então para não poderia recomeçar. ser. Exato, acho que poderia ser isso. E aí, se virasse um filme ou uma série, que provavelmente eu acredito que vá virar em algum momento, tem algum papel principal, alguma atriz que ficou na sua cabeça, Túlio, assim, que poderia ser a Phoebe e a Layla? Olha, Phoebe, não tem como. Eu acho que por eu ter assistido Fleabag, e eu amo Fleabag, eu passei o livro todo falando, nossa, a Phoebe pra mim é a Phoebe Waller-Bridge, né? Que é A a Fleabag. roteirista e criadora, a Fleabag. Porque elas são muito parecidas. O deboche, o sarcasmo, a tristeza, eu acho elas muito parecidas. E pra Layla, talvez a. Não sei se vocês vão se lembrar dela, Katharine Hegel. É, esqueci os filmes dela. Ela faz muita comédia romântica também. Sim, ela Vestida fez pra Casar, Grey's ela Anatomy. fez. Ah, Grey's sei. Anatomy. Eu acho que ela seria uma boa Layla. Tudo bem que a Layla é dita como uma pessoa de 20 e poucos anos, né? Sim, Acho que ela é Eu bem ia perguntar isso, se novinha. a Layla é aquela padrãozinha branca, loira. exato. Eu imagino ela assim. É porque também eu acho que ela no livro fala sobre as características da Layla. Mas você sabe que na minha Sim. cabeça eu fiquei pensando, Túlio, com a Phoebe, com certeza eu também pensei na Phoebe Waller-Bridge. Eu acho que não tem como não pensar outra pessoa a não ser ela. Mas a Layla, eu fiquei muito na cabeça da Florence Pugh, que fez Nossa, Thunderbolts. seria também. Seria boa Porque também. ela fala que ela é baixinha, loira e tal, e ela é meio brava. Isso me veio muito na cabeça a Florence Pugh para fazer a Layla. Então, se a Florence Pugh fizesse também junto com a Phoebe Waller-Bridge, gente, esse filme ia ser Nossa, Oscar. seria. Oscar É. winners. E Oscar se eu não me winners. engano, se eu não me engano, foi vendido direitos, tá? Não sei se pra filme e série, mas foi. Não cheguei a pesquisar, mas se esse livro, no hype que tava, se não foi vendido, Alisson, por favor, Será? faça agora isso, tá? Faça acontecer. Os Acontecer. mesmos produtores de The White Lotus. Exatamente. Nossa, aí 10 de 10.
Pedi uma pergunta mais pra você, porque você tem local de fala e a gente Você não. gostou de me fazer perguntas hoje, né? Claro. Aqui é um grande bate-papo, aqui é uma grande. Tá parecendo Roda Viva aqui. Vocês perceberam? Ô, Túlio, o melhor é que eu nem fui preparada pra isso, tá? Ele nem me avisou que ia me fazer esse monte de pergunta, com pergunta pra você aqui, eu nem fui preparada. Quem sabe faz ao Específico. vivo. Quem sabe faz ao vivo, é claro. É, Que essa é específica pra você, ó. O livro mudou ou confirmou algo sobre a forma como vocês veem a amizade entre mulheres? Caso assim, as pessoas associam a amizade entre mulheres com rivalidade. Uhum. Nunca é sobre sororidade, aquele apoio mútuo. Di, o que que você achou? Tudo que a gente trouxe aqui em perspectiva. Sobre essa amizade entre mulheres, você acha que a dinâmica de amizade entre mulheres ela é diferente da dinâmica entre amizade entre homens? O que que você tem a dizer? primeiro que sim, a dinâmica entre a amizade de mulheres e homens é totalmente diferente. É só a gente falar sobre a nossa amizade. É verdade. Você é o meu amigo mais antigo. Eu não tenho amiga mulher da mesma época que eu tenho a sua amizade, por exemplo. Hum? Eu tenho, assim, não sou carteirinha feminista nem nada, mas eu leio alguns conteúdos de vez em quando e tem muita literatura feminista que traz muito esse ponto sobre a rivalidade das amizades entre mulheres. Só que isso foi construído ao longo da, da construção da sociedade, não sei se é o termo certo. Isso vem sendo construído há muito tempo. Então, não é algo que tipo é clichêzão. De fato, as mulheres são incentivadas a ter essa rivalidade ridícula entre elas. E isso vem sendo alimentado há muito tempo. E de uns tempos para cá, aumentando esse movimento feminista, aumentando, acho que o consumo de outros conteúdos tem se refletido mais sobre isso. E aí, eu percebo que tem se construído relações mais saudáveis entre as mulheres. Até trazendo para as leituras que a gente faz, os escritores e as escritoras também têm retratado isso de uma forma mais saudável. Então, o que eu percebo desse livro que a gente trouxe hoje, vocês foram comentando aí ao longo da nossa conversa, é que a autora trouxe isso de uma forma muito importante do tipo, gente, as mulheres podem sim se apoiar, elas podem se conhecer em momentos ali totalmente diferentes. Eu acho que talvez nesse livro, por exemplo, a Laila poderia ficar pé da vida com a Phoebe e arrumar uma confusão ali e o desenrolar da conversa ser totalmente outra. E o livro, pelo que vocês contaram, traz, na verdade, toda a construção de uma amizade ali, onde uma vai conhecendo a outra, uma vai se abrindo com a outra e conhecendo suas dores, e elas vão construindo essa relação, uma ajudando a outra, e não uma criando uma rixa contra a outra. Elas vão se ajudando e isso vai fortalecendo, provavelmente ao longo do livro. Essa é a sensação que eu tenho, que é a mensagem que passa. E é mensagem que eu tenho visto e lido em outros livros, em outros conteúdos. Tipo, tem se parado tanto de fazer essa rivalidade feminina, sabe? Tem trazido mais esse fortalecimento da amizade feminina mesmo. A favor, né? Exato, e eu acredito que também isso é construção não só da sociedade, mas quando a gente vai parar para analisar até filmes, quando a gente assistia, quando era pequeno, desenhos que traziam sempre uma mulher contra a outra, Sim. de fadas, as animações da Disney sempre Noivas de tinham Guerra, grandes sempre clássicos, Noivas de Sim. Guerra, era sempre isso. assim. Por isso que eu acho, gente, que Crepúsculo já começou a mudar a chavinha. Porque deixou de trazer rivalidade entre mulheres e trouxe rivalidade entre homens mesmo. Jacob e Edward. Quem é que vai Ah, ficar mas com a ali era um fulana no triângulo final? rumo. Quem vai ficar com a mocinha? Tipo, vamos fazer um episódio dedicado a Crepúsculo, eu prometo pra vocês. Vamos. Prometo, Você vamos leu, fazer um. Túlio? Oh, Não tenha não, vergonha. oh, que vergonha. Não Olha, tenha. Não ó, tenha vergonha das suas Eu li o leituras. primeiro e eu consegui ir até a metade consegui. do segundo. O segundo é o pior de todos. E eu tenho todo ele aqui na minha prateleira, paradinho, bonitinho. Eu vivo brincando pro meu namorado, eu sempre falo, amor, você quer que eu te dê esse livro de presente? Daí eu mostro o box do Crepúsculo pra ele. Você que tá querendo Michael se livrar Jordan. do box, então. Não, pior que não, eu gosto dele na minha prateleira. Eles são bonitos, né? Eu São gosto deles. bonitos, acho lindos. Eu gosto muito. Engraçado que Lua Nova é o livro que eu mais li rápido, mas não é um livro que me marcou tanto. Eu gosto muito de Não, pra mim Eclipse. ele é o pior de todos. Eu gosto porque tem pancadaria. Eu gosto que tem briga. Vambora. Eu gosto assim, que tem guerra, tem a Vitória lá se lascando. Eu amo. Pra mim, 10 de 10.
Bom, e pra gente fechar, me diz vocês aí. Vocês recomendam o livro? Pra quem ele é indicado? Funciona pra todo mundo? Não? O que vocês têm de indicação do livro? Eu acho que ele é um livro que ele é indicado para todo mundo, sim. Por mais que tenha um assunto pesado, é de uma forma é tratado de uma forma muito leve, sabe? Como eu já disse, com umas piadas, com uma ironia muito, muito, muito forte e deixa a gente refletindo. Então eu imagino que sim, ele seja indicado para todo mundo. Não sei o que o Rafa acha. Eu indicaria. Então, eu indicaria muito esse livro para todo mundo, porque, primeiro, ele é um livro que ele tem 7, 8 capítulos, né, Túlio, ao longo dele todo, Isso. porque cada É. capítulo é um dia da semana do casamento. Eu tô pegando aqui, ele tem 363 páginas. Acredito que ele não é um livro para todo mundo, isso na minha visão. Por quê? Ele é um livro que ele vai abordar diversos assuntos, que inclusive esse é até um ponto de atenção que eu tinha comentado com a Di antes de a gente começar, e não tem aviso de gatilho. Então, assim, às vezes a pessoa que passou por alguma situação que a Phoebe passou aqui, a pessoa talvez não se sinta preparada para ler esse livro, ou ela possa ter algum gatilho e tudo mais. Então, eu não recomendo para todo mundo. Ele é um livro realmente muito leve de ser lido. A escrita da Alison também é super tranquila. Não é um livro que você tem que ficar indo e voltando para entender o que ela quis dizer, não. Ele é um livro realmente muito simples até, né, Túlio? No sentido É. de, assim, de Não é escrita. Não é gráfico, né? gráfico, ele é bem tranquilinho. É um livro que ele tem capítulos longos, então para quem gosta de livro com capítulos mais curtos, de Freida McFadden com 5 páginas e próximo capítulo, pode esquecer que isso não vai acontecer aqui. Ele é um livro muito reflexivo também, então gosta de livros assim, é o livro perfeito para você. Se você não gosta de livro tão reflexivo, talvez você vai achar que ele é um pouco cansativo. No meu caso, do Túlio, funcionou super bem, foi uma leitura super gostosa de se ler, apesar de todas as coisas que a gente trouxe como temática dele. E eu acho que vale super a pena. Então, eu indico para quem gosta desses livros, nesses formatos que eu acabei Mais de dizer. drama, Mais drama, né? isso. Essas coisas mais reflexivas, sim. Irônico. Então, só fica o alerta aí de gatilhos, pessoal. Acho que principalmente para as mulheres, no caso, né? É importante pensar se vale a pena a leitura ou não. Túlio, foi incrível ter você aqui batendo esse papo com a gente. Eu adorei te conhecer, adorei essa conversa toda. A gente entrou em muitos assuntos aqui, muitas pautas paralelas. E já estou incluindo mais um livro na minha lista de leitura sem fim, né? Porque agora eu quero ler o livro todo e conhecer a história completa. Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso podcast. Você é o nosso segundo convidado aqui do Amigos Livros Cast. Vou trazer você aqui porque eu e o Túlio nós somos amigos há um tempo já. E a gente sempre compartilhou as nossas impressões de leituras através do Instagram, por mensagens. E agora a gente teve a oportunidade de trazer o Túlio aqui, ter uma conversa ao vivo com ele e compartilhar não só com a gente, mas com vocês também. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de seguir o podcast, compartilhar com seus amigos e mandar sugestões de livros e temas. Mas, Túlio, você quer deixar algum recado? Pode, é seu. Gente, eu que agradeço o convite primeiro, né? Quando eu soube do projeto, acho que foi a primeira coisa que eu falei pro Rafa. Eu falei, claro que eu vou acompanhar, claro que eu vou fazer o que você precisar, você pode me pedir, porque eu adoro. E me chame mais vezes, que eu adoro participar de Certeza. coisas, tudo que envolve livro, né? Como eu já falei, eu me sinto muito carente nessa parte. Eu acho que a gente não tem tantas pessoas para conversar sobre gostos de livro e tudo mais, enfim. Então, me chamem sempre. Eu adorei participar. Eu sempre estou acompanhando vocês. E eu desejo todo o sucesso do mundo. Realmente é a pessoa que a gente sempre quer ter por perto, porque pessoas que acreditam nos nossos projetos, nos nossos sonhos, é o que a gente, eu acho que é o maior presente da vida que a gente tem, né? Então, eu sou muito feliz também de ter você e a Dia aqui, que são pessoas que são muito importantes, não só para mim, mas para esse projeto. Eu que Obrigada agradeço. mais uma Obrigado. vez. E acho que é isso, pessoal. Nos encontramos semana que vem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Então, pessoal, até mais. Tchau.